Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Na nossa última aula, nós falamos sobre as orações subordinadas adverbiais, e o vídeo ficou bastante longo e acredito que cansativo. Então, aqui temos mais dois exemplos das orações subordinadas adverbiais, ok? Locativas e modais. Então, locativas, elas dizem respeito ao lugar. Então, temos ali, exemplo, estou onde quero. Só que esse onde, ele não tem antecedente, e ele equivale a no lugar em que. Então, estou no lugar que quero. Temos aí, estou onde quero. Então, esse onde sem antecedente. E as modais, que vão retratar o modo. Então, por exemplo, estudei na biblioteca sem que fosse incomodado. Então, a maneira como eu consegui estudar, sem incômodo, ok? Agora, gente, vamos lá. Vamos falar sobre as orações subordinadas reduzidas. O que vai ser a diferença da oração subordinada, das orações subordinadas, que nós estudamos até agora, para as reduzidas? As orações subordinadas que nós estudamos até agora chamam-se desenvolvidas. Por quê? Porque elas apresentam conjunção, ou locução conjuntiva, ou, no caso das adjetivas, pronome relativo. As orações reduzidas recebem esse nome justamente porque, não tendo essa conjunção e também não tendo pronome relativo, elas se tornam menores, por isso reduzidas. Elas vão ser reduzidas de infinitivo, gerúndio e particípio, que são as formas nominais do verbo. Acredito que vocês tenham estudado isso lá em Porte 1, ok? Então, para que o vídeo não fique muito grande, nós falaremos hoje sobre as orações reduzidas de infinitivo. Então, lembram? Amar, vender, partir. Temos 3 exemplos de verbos que estão no infinitivo. Amar, primeira conjugação. Vender, segunda. Partir, terceira, ok? E no caso, para completar, temos o verbo por e seus derivados, que fazem parte da segunda conjugação. Porque, por exemplo, o verbo por se escrevia poer. Com o tempo, o E caiu, mas ele caiu na forma de infinitivo, mas quando o verbo é conjugado, ele aparece, provando que, de fato, temos um verbo que está na segunda conjugação. Beleza? Então, vamos lá. Estudaremos agora outro tipo de oração subordinada, a reduzida. Isto é, a oração dependente, por isso subordinada, né? Que não se inicia por relativo, no caso das adjetivas, nem por conjunção subordinativa. E que tem o verbo numa das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Vejamos hoje as orações reduzidas de infinitivo. As orações reduzidas de infinitivo podem vir ou não regidas de preposição. E como as desenvolvidas classificam-se em... Então, vamos lá. Substantivas. Oração subordinada reduzida. Vamos começar pelas subjetivas. É preciso caminhar o passo certo. As nossas orações subordinadas estão aparecendo aí em vermelho. Então, é preciso caminhar o passo certo. O que é preciso? Caminhar o passo certo é preciso, que é a ordem mais comum no português, né? Porque o sujeito inicia normalmente a nossa oração. Então, olha só. É preciso caminhar o passo certo. O que é preciso? Caminhar o passo certo é preciso. Então, temos aí a nossa oração subordinada que tem função de sujeito. E por que ela é reduzida, gente? Porque não temos conjunção. E o verbo caminhar, que pertence à primeira conjugação, está aparecendo em qual forma nominal? Infinitivo, assim como todos os outros da nossa aula de hoje, porque, como eu falei, estamos falando das orações reduzidas de infinitivo. Agora, objetivas diretas. Espero também poder confiar em ti. Sujeito oculto, primeira pessoa do singular. Eu espero, quem espera, espera algo. Espero o quê? Poder confiar em ti, certo? Então, olha só. Poder confiar em ti é a nossa oração subordinada, né? Tem conjunção? Não tem conjunção. Se a gente fosse desenvolver a oração, como ficaria? Espero também que... Seria a nossa conjunção integrante. Espero também que eu possa confiar em ti. Então, se a gente coloca o que acontece? O verbo não vai mais aparecer na sua forma... O verbo não vai mais aparecer na sua forma nominal, ele vai aparecer conjugado. E aí a gente vai deixar de ter uma oração reduzida
para ter uma oração desenvolvida, ok? Beleza? Então, objetiva indireta. Qual que vai ser a diferença da objetiva direta para a indireta mesmo? A direta não tem preposição, a indireta tem, né? Então, ó, encarregará de anunciar-se pessoalmente. Encarregará disso. Agora a gente pode substituir a oração por disso, por quê? Por causa da preposição, né? Então é a mesma lógica, gente, da oração subordinada desenvolvida. É tudo igual. O que vai mudar? Não tem conjunção, não tem pronome relativo, tá? Então, olha só, de anunciar-se pessoalmente. Tudo isso completa o sentido do verbo encarregar, né? Encarregara de quê? Disso. E aí, por que ela é reduzida? Porque o verbo apareceu sem, né? Antes dele não tem conjunção e ele está na sua forma reduzida de quê? Infinitivo, ok? Depois, completivas nominais. Estou ansioso por ir vê-lo. Mais uma vez, temos aí o sujeito oculto, né? E aí, gente, completiva nominal. Completiva nominal, a gente vai ter uma oração, porque estamos falando das subordinadas, uma oração que completa ou um substantivo abstrato, ou um adjetivo, ou um advérbio. Lembram disso? E aí, quando nós temos o complemento verbal porque completa verbo, complemento nominal porque completa nome, ok? Beleza? Então, olha só, por ir vê-lo é a nossa oração subordinada, né, que completa a oração principal. E por que ela é reduzida? Porque não tem conjunção. O que a gente tem ali é a nossa preposição, a preposição por, ok? Beleza? E aí não temos conjunção, por isso ela não pode ser desenvolvida, tornando-se então reduzida. Predicativas. A sua intenção era comunicar a Augusta o resultado da conversa com o pretendente. Então, olha só, tudo que está em vermelho é o predicado, né? O que é predicado mesmo? É tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Quem é o sujeito? A sua intenção, né? Ok. Então, olha só, gente. Cadê o nosso verbo? Comunicar. E se fosse assim, a sua intenção era que... Opa, eu teria então... O meu conectivo, eu tenho? Não tenho. Então, mais uma vez, por isso, reduzida, né? Ok? A positiva. A coragem, a positiva, normalmente introduzida pelos dois pontos, né? A coragem é isto. O quê? Meter o pássaro do medo na capanga. Temos aí uma linguagem extremamente conotativa. Figurada, né? A coragem é isto. Isto, o quê? Meter o pássaro do medo na capanga. Então, olha só. Temos o verbo que está reduzido na segunda conjugação, sem o quê? Conectivo. Perceberam? É tudo igual, só muda isso. Desenvolvida, por quê? Porque tem conectivo, e aí ela se torna maior. Agora, reduzida por quê? Porque não tem conectivo, e aí o verbo vai aparecer em uma forma nominal. Agora, orações reduzidas de infinitivo, continuando, mas falando das adverbiais. Causais. Por serem trivialidades cotidianas, tais virtudes, ninguém repara nelas. Então, mais uma vez, as orações subordinadas estão aparecendo em vermelho, ok? Então, ninguém repara nelas é a nossa oração principal, né? Então, olha só, gente. Por serem trivialidades cotidianas, tais virtudes, eu poderia substituir por... Porque são trivialidades cotidianas, tais virtudes, o que acontece? Qual é a consequência? Ninguém repara nelas. Então, temos aí, mais uma vez, o verbo que está no infinitivo, é o verbo serem, mas ele está aparecendo flexionado. Mesmo assim, ele está no infinitivo, tá bem? Ok, agora, concessivas, que tem aquele valor semântico de ainda que, né, uma quebra de expectativa. Então, ainda que chova, irei à praia, né? Então, mesmo sem saber, se jamais chegarei, apetece-me rir e cantar em honra da beleza das coisas. Então, ó, mesmo sem saber, é a nossa oração subordinada. E, ó, sem saber, a gente não tem conectivo. A gente só tem mesmo. O mesmo não é conectivo.
Mesmo que, aí sim, é uma locução conjuntiva, tá? Então, ó, saber, o nosso verbo está no infinitivo, ok? Se ele está no infinitivo, ele não vai ter a conjunção, e aí, por isso, temos, então, um exemplo de oração reduzida, beleza? Condicionais. A não ser isto, eu preferia ficar na sombra e trabalhar como simples soldado. Então, olha só. A não ser isto, se não fosse isto, eu preferia ficar na sombra, né? Então, a não ser isto, temos aí a nossa oração subordinada condicional. E aí, ó, o verbo ser, que está no infinitivo. Consecutivas, finais e temporais. Consecutivas, ele se distraiu tanto a ponto de esquecer a discussão. Então, ele se distraiu tanto é a nossa oração principal. A ponto de esquecer a discussão. Nós poderíamos colocar aí, se fosse uma oração subordinada desenvolvida, ele se distraiu tanto que esqueceu a discussão. Mas aí ela seria desenvolvida, né? Então, ele se distraiu tanto é a nossa oração principal, a ponto de esquecer a discussão. Olha aí o verbo esquecer, segunda conjugação que está no infinitivo, né? Então, por isso é que ela é reduzida, porque não tem conjunção, né? Eu falei para vocês que se a gente tivesse ali, ele se distraiu tanto que, aí sim seria desenvolvida, certo? E reduzida de quê? De infinitivo, ali o verbo esquecer, ok? Finais. Conhece-lhes a vida para poderes afirmar tal coisa. Conhece-lhes a vida é a nossa oração principal, né? Conhece-lhes a vida para poderes, com o objetivo, né? Para poderes afirmar tal coisa. Com o objetivo de afirmar tal coisa. Com o intuito de afirmar tal coisa, né? Então, mais uma vez, por que é reduzida? O verbo está aparecendo no infinitivo. Ah, professora, mas tem poder e depois, ó, eis. Mas olha só, gente, para tu, né, sujeito oculto, para tu poderes, então ali esse poderes, ele está flexionado, né, mas ele não deixa de estar no infinitivo por isso, tá? Então, conhece-lhes a vida, oração principal, para poderes afirmar tal coisa. Então, a mesma lógica da desenvolvida. Entretanto, o que muda é, não tendo conectivo, ela se torna reduzida, tá? Temporais. Qual é o valor semântico? Tempo, né? Exemplo, viajantes que deixaste as ondas do Panamá, vela ao entrares no porto, aonde o gigante está. A nossa oração subordinada, ela tá ali em vermelho, né? Ao entrares no porto. E aí, gente, olha só, se eu fosse colocar um conectivo, qual poderia ser? Viajantes que deixaste as ondas do Panamá, vela quando entrares no porto, né? O quando é a nossa conjunção subordinativa temporal, né? Marca a ideia de tempo. Aí, mais uma vez, não temos a conjunção, né? Temos o verbo que está no infinitivo flexionado, entrares, ok? Agora, por fim, vamos falar sobre as adjetivas. As adjetivas são divididas somente em restritivas e explicativas, e o nome é muito claro, né? E aí elas são introduzidas, lembrando que a função subordinada, ela vai ter função sintática de adjunto adnominal, ok? E aí, gente, elas são divididas em restritivas e explicativas. Vejamos então os nossos exemplos. Ele foi o único a apreciar a peça. Aqui eu poderia colocar, ele foi o único que apreciou a peça, que pronome relativo, mas aí, né, só tem pronome relativo na desenvolvida, na reduzida não vai ter. Ele foi o único que apreciou a peça, né? Aqui no caso temos a apreciar a peça. Lembrando, gente, que essa é uma construção que aparece muito no português de Portugal, né? No português do Brasil isso não é muito comum. A gente usa mais o gerúndio e o particípio, no caso aqui das adjetivas, ok? Então, vamos lá. Ele foi o único a apreciar a peça. Aqui eu tenho um valor restritivo. Ele foi o único que apreciou a peça.
Então, se eu dissesse, por exemplo, o homem que apreciou a peça, eu estou restringindo esse homem. Não foram todos que apreciaram a peça, foi um homem, ok? Agora, no caso da explicativa, que geralmente vem entre vírgulas, se não entre vírgulas, entre travessões. Então, agora as restritivas não, né? As restritivas não têm essa marca. Aquele a encenar no palco é meu amigo. Então, aquele a encenar no palco é uma explicação sobre quem é aquele homem. Aquele homem é conhecido. Aquele lá que encena no palco é meu amigo. Agora eu estou dando uma explicação sobre esse sujeito, né? No caso aqui, aquele. Então, restritiva, restringe. Explicativa, como o próprio nome sugere, explica, né? Dá uma explicação. E aqui, ó, por que ela é reduzida? Porque nós temos o verbo no particípio, perdão. Porque nós temos o verbo no infinitivo, primeira conjugação, tá? Então, também lembrem-se disso. É uma construção que pra gente é bastante atípica, bastante diferente. É uma marca de Portugal, tá? Português de Portugal. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, mandem mensagens pra mim, tá? E na próxima aula nós continuaremos falando das reduzidas, porém falaremos das reduzidas de particípio e de gerúndio, tá bom? Bons estudos para vocês e até mais.